Boa noite, boa noite, boa noite. Que delícia fazer live à noite. Eu fico muito feliz, eu adoro. E hoje eu quero trazer uma contribuição da pedagogia sistêmica. Sim, como o olhar de Bert Hellinger, como o pensamento sistêmico pode colaborar com a prática pedagógica. E hoje eu vou conversar com o Diego, coordenador pedagógico. Vou chamar o Diego, coordenador pedagógico, que nós vamos falar um pouquinho como a pedagogia sistêmica pode contribuir para os desafios desse profissional da educação. Ok? Vamos. Oi, E aí, Diego, Diego. tá me ouvindo? Muito bem, estou ouvindo muito bem. A sua câmera só está virada. Tem que ficar em pé, então, peraí. Melhorou? Seja Peraí. bem-vinda, Dani. Melhorou, ficou ótimo. Seja bem-vinda, Dani. Muito bem-vinda, viu? Tudo bem, Diego? Tudo bem, e você? Eu também, também. Gente, eu tive a alegria de trabalhar por um bom tempo com o Diego. Nós somos, sim, colegas de trabalho, parceiros de muitas ideias também. Bom, quem está entrando agora, quem vai nos assistir depois, né? A nossa live vai ficar gravada. Boa noite, Dani. Gratidão. Se tiver dúvidas para a gente, eu peço que coloquem na interrogação, tá bom? Logo aqui abaixo tem os comentários, mas tem a interrogação. Ok? Pode acenar os corações, apertar os corações que a gente adora. Olha só, eu tive a honra de trabalhar com o professor Diego. A gente vai conversar sobre isso aqui, tá bom? Então, para quem vai assistir a nossa live agora, para quem vai assistir a nossa live depois que ela fica gravada, quem sou eu e quem é o Diego, nós vamos nos apresentar, ok? Eu sou Dila Brandão, sou educadora e terapeuta sistêmica. E eu enfiei na minha cabecinha que eu ia juntar as minhas duas paixões. Para minha alegria, eu descobri que existe o quê? A pedagogia sistêmica. E é sobre isso que nós vamos falar logo, logo mais. E aí, Diegão, diga quem és tu. Sou o Diego Rodrigues. Desde 2009 eu coloquei o título de professor Diego Rodrigues, né? Assim eu sou Sueli chamado nessa Azuma! rede. Peraí, Diego, espera. Preciso fazer para Sueli. Sueli, manda corações para nós, oh, querida professora Sueli. Agora a gente está Desculpa, trabalhando Diego. junto, Hã? de novo. Agora eu estou trabalhando junto com ela. Querida professora Sueli. Gabi, gente, muita gente. Ó, Diego, eu não vou conseguir fazer a live, vou querer ficar falando oi para as professoras. Seja bem-vinda, Gabi. Gabi, amores, apertem os corações para mim e para o Diego, porque quando vocês apertam os corações, o Insta convida outros professores, ok? Diego, eu não vou te interromper mais. Se entrar uma professora, eu vou fazer de conta que eu não vi, tá bom? Tá tranquilo. Só isso. Só tá entrando gente boa, colegas. Quem és tu, Diego? Então, sou professor já tem 12 anos, né? Passou rápido o tempo. Eu sou formado em pedagogia pela Uni Santana. Depois eu fiz uma pós-graduação em recursos humanos, que é uma área que eu gosto muito, né? Gestão de pessoas. Esse Aí, aqui. né? Gosto muito desse contato, dessa relação humana. Depois eu fiz algumas outras pós-graduações na área de educação, alfabetização e letramento, pedagogia, arte e musicalidade, fiz psicopedagogia institucional também. E aí eu fui fazer história por EAD. Não gostei muito de fazer por EAD, né? A gente vai falar um pouco aí do EAD na área da educação. E estou aqui, né? Agora faz o quê? Vai fazer 2 anos em agosto que eu estou na área da coordenação. Trabalhei no Zeca aí 1 ano e 8 meses. Agora faz 2 semanas que eu entrei no Deu Sério, né? Estou junto com a Sueli também. Eu tive a alegria, gente, de trabalhar com o professor Diego. E assim, e é escancarado para a gente, para todo mundo que quiser ver, né? A Fê, seja bem-vinda, Fê. É escancarado o quanto a gente se sintoniza, né, Diego? Não tem nada a ver com o nosso trabalho. A gente se sintonizava no nosso trabalho e nós nos sintonizamos nos nossos pensamentos. Então, assim, por isso que estamos aqui juntos. Ok? Ok. Diego, eu quero levar os professores que estão conosco e você também a uma viagem no passado, ok? Uma viagem. E eu vou pedir para cada professor que está conosco e aqueles professores que vão nos assistir depois a se lembrar de uma data específica.
para nós, educadores, essa data é como se fosse o 11 de setembro. Eu acho que a gente nunca mais vai esquecer do dia 19 de março de 2020, ali por volta das 8 horas da manhã, é a hora que eu tenho a memória, da hora que o telefone tocou, fecha a escola. Eu quero que você fale da sua percepção, Diego, naquele momento. Para mim é o outro 11 de setembro, né, que nós vivemos. Então, assim, o que você estava fazendo, o que você lembra, qual foi a sua sensação? Eu vou trazer da minha também para a gente começar a falar dos desafios que nós enfrentamos, que os professores enfrentaram, e aí a gente pode, enfrentam, e a gente pode abrir aí para os pais e para os alunos enfrentam por aquele processo que nós imaginamos que seria coisa de uns 15 dias, né? Esse é um aluno meu aí que foi da época do Deucélia, ele tá com 15 anos hoje, ele mandou uma mensagem. Que Beleza, lindo. Léo? Diego, você foi professor dela? Dele, Leonardo. Dele. Ó, Diego, Isso. seu Renil tá bom, viu, filho? Você tá velhinho, tá disfarçando bem. Não, só tem pouquinhos cabelos brancos, né? Então, falando desta data aí, eu lembro bem do dia. Como você falou, tem duas datas assim que você lembra onde você estava, né? Para mim, como fã do Senna, o 1º de maio de 94, eu lembro de todo dia, todo domingo como foi. E eu lembro do 11 de setembro de 2001 também, tudo que eu fiz, assim. São aquelas datas que a gente não esquece, a gente se lembra o que fez no dia. E esse dia era uma quinta-feira, a gente estava programado para trabalhar até na próxima semana, só que as coisas foram acontecendo naquela semana e culminou no dia 19, né, na quinta-feira, você me mandou uma mensagem de manhã falando que ia parar, Não no era meio do nem 8 caminho. horas, né, Diego? Não era nem 8 Isso. horas da manhã, né? Você estava ainda vindo Tava da preparando. escola. E eu tinha aberto a escola às 7, né? Isso. E aí teve professoras que me mandou tchau, a gente não sabia quando ia se encontrar. E aí eu fiquei naquela indecisão. Acabei voltando para casa no meio do caminho, a gente conversou depois. Eu achei, sinceramente, que seria uma coisa assim tranquila. Até comentei com as professoras durante a semana, pensando na minha ingenuidade, que seria algo assim, a gente vai ficar abril em casa e voltaremos em maio normal. No máximo, assim, a gente vai morrer acho que de 3 a 5 mil pessoas. Eu lembro de eu ter comentado isso com as meninas, né? E aí entrou abril, aí a pandemia começou a se alastrar, a gente não sabia o que ia acontecer, começamos a ter medo, esse medo chegar perto das pessoas que a gente gosta, que a gente ama. E voltando... Oi. Deixa eu falar da minha percepção desse dia. Eu quero primeiro que a gente Tá. marque esse dia, depois a gente vem falando dos desafios que veio depois dele. Pode ser, Diego? Pode Então, sim. assim, eu vi alguns comentários das professoras colocando aqui, elas se lembram exatamente, olha, a Natiel mandando para você. Mais um ex-aluno. Se lembram exatamente dessa data, né? E alguns professores comentando da tristeza. Eu vou colocar a minha percepção, tá, gente, para vocês, como foi para mim o 19 de março, que é nosso segundo 11 de setembro, na minha percepção. Naquele dia, eu tinha entrado no meu horário na escola às 10 da manhã, mas a nossa diretora estava de férias e eu entrei para abrir a escola 7 horas da manhã. E quando eu já cheguei no portão da escola, já estava vazio. A gente já não tinha mais alunos por conta das notícias que estavam na televisão. Tinha 3, 4, 5 alunos no máximo, né? E a escola vazia, eu entrei, as professoras me perguntavam, dia, o que nós vamos fazer? Nós vamos receber aluno, nós vamos dar merenda, como vai ser? E eu falei, gente, aguarda um pouco a secretaria abrir. Eu lembro que eu falava isso. A Secretaria de Educação abrir. E aí a gente fez ali na porta da secretaria da escola. Nossa escola tem um corredor grande, quem não conhece, né? Para vocês poderem imaginar, é um corredor bem comprido e a secretaria fica ali no meio. Teve uma hora que eu fui para a porta da secretaria, eu chamei todos os professores que estavam ali do período da manhã, em torno de mim, e eram muitos questionamentos. Eu falei, gente, eu não tenho nenhuma informação formal para passar para vocês. O que eu vou pedir para vocês é que vocês aguardem até as 8 horas da manhã para que eu tenha uma notícia da Secretaria da Educação. E nesse tempo, eu tentando falar com a nossa supervisora via WhatsApp, a escola já tinha pouquíssimos alunos. Quando os pais perceberam que os alunos não entraram também, a gente não chegou a receber aluno ali. Os pais já ficaram com muito medo, porque nesse dia as notícias estavam muito intensas na televisão.
E aí eu lembro que você me ligou, você, Di, o que eu faço? Eu vou para a escola e volto. Eu falei, Diego, eu não sei como fazer, aguarda, aguarda, aguarda. E eu só lembro que na hora que eu recebi, assim no telefone, fecha, libera todas as pessoas do grupo de risco, primeiro, libera os demais funcionários, se certifique que não ficou ninguém na escola e tranque a escola. E foi assim que eu fiz, assim. Só de lembrar, gente, sem brincadeira, só de lembrar dá uma dor no coração. De lembrar, porque assim, é inimaginável, né? E aí eu lembro que eu fechei toda a escola, todo mundo foi embora, eu certifiquei que não tinha mais ninguém na escola. As meninas da secretaria, que geralmente são as últimas a sair, saíram, eu tranquei, me certifiquei que não tinha ninguém, andei pela escola toda. E só ficou a gente de portaria, foi o único que não foi liberado naquele dia. E aí nós fomos embora. E aí eu lembro que algumas professoras, antes mesmo delas saírem, elas falaram assim, Di, o que você acha, hein? A gente volta quando? Isso era na quinta, né, Diego? Eu falava, eu acho Isso. que na outra semana a gente volta, ou no máximo nessa semana que vai entrar e na outra, uns 15 dias a gente está de volta. Era a minha percepção. Nós já estamos há um ano e 2 meses já, praticamente, né? É, 1 ano e 2 meses, porque vai até o Olha, final de gente, maio. só de falar, sem brincadeira, só de falar eu sinto frio. Eu me arrepio de falar daquele momento. E ali começou uma grande mudança para toda a humanidade, é óbvio, para toda a humanidade. Mas a educação sentiu muito, 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 porque assim, a nossa vida deu um giro ali de 360 graus, né? Talvez nós não percebemos tão rapidamente no primeiro mês, porque nós entramos ali em recesso, né? E foi assim, e aí a nossa ficha foi caindo, que algumas coisas precisavam ser ajustadas. Diego, você, enquanto coordenador de uma escola de porte grande, né? A nossa escola é um porte grande, com muitos professores. A nossa equipe é uma equipe muito grande, né? Como é que foi para você esse primeiro momento de saber que você ia coordenar os professores ali, precisaria se posicionar e quer ser de uma forma totalmente inusitada? Como foi o seu sentimento, a sua sensação? Vamos lá, eu estava me preparando psicologicamente para Raquel, ia entrar em licença maternidade, né? O Tinha começo do acabado ano de entrar, né? não, ela ia entrar em maio, na primeira semana de maio. Mas em janeiro, antes mesmo da pandemia, eu já estava me preparando psicologicamente para coordenar a escola por 6 meses, sozinho, assim, na parte de coordenador, mas eu teria o apoio de vocês. Já estava me preparando no psicológico para isso. Quando vem a pandemia, em março, quando está chegando na última semana de abril, porque a gente teve o recesso em abril, eu começo a ficar preocupado com o que viria, o que iria acontecer. Porque a pandemia já estava se alastrando, as pessoas já estavam começando a aumentar o número de mortes, começou com 5 por dia, 10, 20, depois entrou centenas e aí já estava começando a entrar em milhares, rapidamente se alastrou. Então eu não sabia quando a gente voltaria, o que ia acontecer, como é que a gente ia trabalhar de forma remota, né? Qual caminho seguir. E aí, na última semana de abril, fiquei sabendo que a gente ia retornar às atividades a partir do dia 4 de maio, né? E comecei a pesquisar o que estava acontecendo fora do Brasil, estudar maneiras de ser um coordenador remoto. Porque para mim isso seria novidade, ser um coordenador remoto, né? A gente é o coordenador presencial, mas ser coordenador pedagógico remoto seria uma novidade. Eu não me preparei para isso. Não tive formação para isso. Mas eu me lembro, olha só quem entrou, dona Tânia. Seja bem-vinda, chefa. Diego, mas eu me lembro que a primeira formação que você nos deu foi sobre educação híbrida. Parece Isso. até que a sua bola de cristal já estava funcionando ali, porque eu pensei assim, Então, quando você entrou, eu pensei, meu Deus, mas que menino adiantado, né? Que não, menino foi sem querer. moderno, foi isso que eu pensei. Eu já tinha feito alguns estudos sobre isso, que a educação é uma área atrasada na questão da tecnologia. A gente lida muito com papel ainda. É a área de trabalho que o papel ainda está muito presente, mais do que o virtual. Né? E eu comecei a conversar com as professoras, era 2019, numa formação, que em 10 anos na minha cabeça, eu acho que o papel ia virar tecnológico. Né? A gente ia parar de fazer diário de papel, parar de fazer relatório em papel e tudo mais.
E aí hoje a pandemia nos colocou numa realidade que eu achava que ia acontecer em 5 ou 10 anos. E temos ainda muitos professores que têm essa resistência com relação à tecnologia, têm essa dificuldade, e que foram impulsados, né, a mexer, né, no computador, a ligar um computador, a aprender programas de computador. Mas aí eu já chego lá, deixa eu só continuar a história. Aí eu percebi que é o seguinte, estava todo mundo já começando a sofrer em maio, que não sabia o que ia acontecer com o celular profissional. A gente teve a questão também de medos de o que vai acontecer comigo, será que eu vou receber menos, será que não vai ter aumento de salário e tudo mais. A gente estava preocupado se o nosso salário ia reduzir. Eu vi muitas conversas com relação a isso também, né? Porque era uma época de freio na economia, né? Todo mundo preocupado do país entrar em recessão e a pandemia continuar e tudo mais. Aí, no começo de maio, a gente conversou com as professoras, foram reuniões, a princípio pelo Zoom, depois a gente mudou para o Google Meet, a gente foi se aperfeiçoando. Eu fui me aperfeiçoando na minha função de coordenador remoto, trazendo temas para serem estudados, e sempre pautado numa questão que é o seguinte, acolher, né? A gente está no virtual, acolher. As primeiras reuniões foram escutas de histórias, todo mundo começou a conversar, a uma falar com o outro, de como estava se lidando, a gente falar da pandemia de forma geral. A gente esqueceu um pouco do lado pedagógico no começo, né? A gente tinha que entender também como é que era os saberes em casa. Foi toda uma questão... A gente não sabia como ia ser, né? A Isso. gente não sabia. O mês de maio foi toda uma questão de aprendizado. Coloquei o Facebook, pedi para a Tânia autorização para você, para a gente montar um Facebook. O Facebook, graças a Deus, ele bombou. Logo de início os pais entenderam qual seria a dinâmica. 5 mil, né? Já bombou 5 mil. Quase 5 mil. Temos quase 5 mil inscritos. Definimos com os professores de colocar as atividades lá durante a semana e o trabalho foi funcionando. Foi sendo realizado. Então, aí, em meados de maio, a Raquel sai de licença maternidade e eu tenho que ficar sozinho com as horas de atividades, com o trabalho remoto. Então, foi aprendizado. A primeira semana, eu não tirava o celular da minha mão, era incrível. Assim, eu ficava com o celular a todo momento, eu ficava assim, dependente do celular, porque eu prefiro a relação do olho no olho, de estar lá, de estar resolvendo o problema ali na mesma hora, e você não está com a pessoa ali do seu lado, fica muito difícil orientar e saber como é que a pessoa está do outro lado, porque você tinha que imaginar, né? Então você teve dias que eu fui almoçar às 3 horas da tarde, 3h30, então isso, para quem... Diego, como era o seu sentimento, né? Assim, eu entendi, você ficava muito com o celular na mão, eu também passei por essa fase que eu fui a primeira a ficar respondendo o WhatsApp, então eu lembro que eu ficava o dia inteiro com o celular na mão. Mas qual que era o seu sentimento? Porque assim, além de tudo, foi muita mudança para você, né? Mudança porque foi totalmente para o virtual, mudança que a sua companheira, e a gente sabe a conexão que você tem com a Raquel, que nós temos com a sua companheira, né? Na época. Como que foi o seu sentimento? Você, de longe, e assim, você sempre foi um cara muito antenado em questão de história, política, assim, eu sou totalmente desligada dessas coisas. E aí, sempre quando eu queria saber, eu perguntava para você. Então, você sempre foi muito antenado em história, política, a sua projeção mental, geralmente, ela é lá na frente. Como foi para você nesse momento que você se deparou sozinho, se deparou tendo que motivar um grupo virtualmente, né? Dar toda a assistência tecnológica, porque assim, para a gente foi fundamental a sua presença nesse momento, porque assim, para mim acho que é mais desafiador ainda do que foi para você lidar com isso. Como foi o seu sentimento, assim, a sua sensação física e emocional de lidar com tudo isso? De muita ansiedade, né, no começo. Maio, junho, assim, eu estava muito ansioso de dar conta, de atender a tudo no momento certo, no momento ali. E chegava o final do mês que a gente ficava naquela tensão, se vai chegar comemorando, será que a gente vai voltar? Ficava tenso. Então, isso foi até novembro, dezembro, assim, então eu me tranquilizei.
comecei essa questão da ansiedade, comecei a descascar um pouco as minhas mãos, ficava arrancando a pele da minha mão, por exemplo, e não tinha, assim... Como foi esse processo? Assim, quanto tempo, mais ou menos, você conseguiu se estabilizar nisso? Porque, assim, foi um boom emocional, né? Um boom de ansiedade. Acredito que 90 dias, 3 meses. 3 meses eu já estava tranquilo, já me acostumei com a rotina do Você fez pedagógico algum remoto. processo para isso? Precisou de algum processo, assim, interno? Você fez alguma prática, alguma respiração? Ou você foi só simplesmente tentando se centrar? Como é que foi? Eu criei uma rotina de trabalho para não atrapalhar, porque é muito difícil você lidar com trabalhar na sua casa. Por mais que eu goste do home office, a casa não é um lugar feito para trabalhar, a casa é um lugar feito para lazer, para você morar, né? Moradia. Então, você me falando agora, eu me lembro, você falando agora, eu me lembro que nos primeiros momentos eu colocava todo mundo na mesma mesa, porque meus filhos todos faziam aula online. Sim. E eu tenho 3, pensa, eu lotava a mesa. Eu falava que era o nosso co-work. E aí eu ficava ali também, e eu percebi também que eu não rendia, porque eu queria dar atenção para um, eu queria dar atenção para outro. Eu queria saber o que a outra fazia. Eu também demorei um tempo para processar, para criar esse ambiente que eu tenho aqui, com os materiais aqui perto, as coisas da escola perto, os livros perto, o material perto. Demorou um tempinho para... Seja bem-vinda, Simone. Demorou um tempinho para eu me adaptar também a criar essa rotina. Ok, Diego. Eu quero falar um pouquinho sobre a constelação familiar sistêmica e a pedagogia sistêmica e como que ela pode contribuir daqui, né? Algumas coisas que nós já vimos e o que a gente consegue contribuir daqui para frente. E eu quero falar um pouquinho mais para frente sobre um assunto um pouco mais delicado ainda. Então, vamos lá. Para quem entrou aqui e quer entender um pouquinho mais, Grace, seja bem-vinda, meu amor. Quem quer entender um pouquinho mais, Dona Dila, né? Afinal de contas, o que é a pedagogia sistêmica, né? Você fala que é educadora e você fala que é consteladora, e o que é isso? Então vamos lá, eu vou separar aqui, só para a gente situar um pouquinho, e vou trazer um pouco de como o posicionamento sistêmico pode contribuir com a sua prática, com a minha prática, com a prática dos professores, né? E com algo que eu acredito, que eu digo sempre, nada mais será como antes. Não só de agora, né? Mas quando a gente voltar, nada mais será como antes, especialmente nas relações humanas, né? Esse momento de olhar para dentro, que é o momento de se trancar, é o momento da pandemia, é o momento de introspecção, traz para a gente, vai fluir para a gente novas percepções, né? Então vamos lá, o que é a constelação familiar sistêmica para a gente poder entender o que é a constelação sistêmica? A constelação familiar sistêmica é uma técnica terapêutica criada por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele observou um movimento muito parecido com o psicodrama numa tribo Zulu. Ele era um missionário católico, ele era um padre. E foi enviado como missionário para essa tribo Zulu. E ele observou ali na tribo um movimento muito parecido com o psicodrama. E dali, como ele morava ali, ele estava ali justamente para evangelizar, ele começou a observar que aquele psicodrama fazia muito sentido para aquela tribo. Que aquelas questões que eram resolvidas ali no psicodrama, naquela representação, ele começou a observar que realmente fazia sentido na tribo. Então, o que era resolvido no campo, que a gente fala, o campo é o espaço onde eles se reuniam, né? O que era resolvido no campo reverberava para a vida daquela tribo, das pessoas daquela tribo. E só por uma curiosidade, meu primeiro contato com constelação familiar sistêmica foi a nossa diretora que me levou para conhecer uma psicóloga amiga dela, já fazia esses movimentos há uns 6 anos atrás, mais ou menos. E a Tânia falou, Di, você vai se encantar, você vai se encantar. E eu realmente me encantei, mas fiquei com um pouquinho de medo. Aí fiquei com um pezinho atrás. Não fui de primeiro momento. Mas o Bert, ele ficou tão intrigado com aquele movimento de psicodrama que trazia tanto efeito positivo que ele foi estudar Gestalt terapia, terapia de Freud, terapia de Jung. Ele foi estudar uma área da biologia chamada os campos mórficos, a interconexão dos seres humanos, a memória transgeracional. O que quer dizer isso? As memórias que nós trazemos do nosso gene em cada célula do nosso corpo
que ela está ligada, existe um estudo genético que prova que as nossas memórias genéticas, elas remetem a 7 gerações passadas. Por isso que nós falamos que a gente honra os ancestrais, porque nós trazemos memórias de situações que foram vividas no nosso gene, em cada parte do nosso corpo. E aí o Bert foi estudando isso. E ele estudou o próprio psicodrama, estudou uma outra terapia que chamava terapia familiar sistêmica, e ele juntou tudo isso num combo e ele criou as constelações familiares sistêmicas, que é a terapia breve mais usada no mundo todo atualmente. Porque ela é uma terapia muito rápida, ela é sensorial. Eu costumo dizer que numa terapia tradicional eu ouço e eu falo. E na constelação familiar sistêmica, eu ouço, eu falo, eu vejo, eu sinto, eu percebo. Ela é muito intensa, muito sensorial. E a constelação familiar sistêmica responde a 3 grandes ordens, que são as leis de amor, as ordens de amor. Eu acabei de guardar o meu livro. Peraí, deixa eu pegar pra você. Eu ganhei, gente, de aniversário. Eu pulei tanto de alegria. É um das principais obras de Bert Hellinger. As obras de amor. As leis de amor. Acho que vou ter que pegar outras obras de pedagogia sistêmica. O olhar para a alma das crianças também é dele, muito importante para essa colocação que nós vamos trazer aqui. E as 3 grandes leis são cooperação, pertencimento e ordem. Tá? Depois eu falo novamente. Qual que é a diferença, dona Dila? Se você está dizendo que isso é uma terapia, ué, como que isso entra na escola? Né? De formas bem diferentes. A terapia é uma prática terapêutica breve. Então, eu agendo com o cliente, eu faço ali o movimento do psicodrama e eu resolvo uma questão emocional ali na hora. Eu ressignifico. Seja bem-vinda, Tati, seja bem-vinda, Laures. Eu ressignifico. Mas quando eu levo isso para a escola, através da pedagogia sistêmica, deixa eu ver onde eu coloquei os outros. Esqueci de deixar os livros separados aqui. Quando eu levo através da pedagogia sistêmica para a escola, eu não levo a terapia em si. O que eu levo para a escola é uma postura sistêmica, ou seja, uma postura de que tudo está interligado. É uma postura, e assim, e por ser uma colocação, né, uma filosófica, uma filosofia, a pedagogia sistêmica ela não limita tudo o que veio antes na educação, muito pelo contrário, ela respeita tudo o que veio na educação. Ela só ajusta numa postura de que tudo está interligado, né? De que tudo faz sentido. E é uma postura muito inclusiva, de muito respeito aos alunos, de muito respeito às suas famílias e de muito respeito à história de cada um. A história das famílias, a história dos alunos, a história dos educadores, a história dos gestores, a história da escola, a história de quem chegou primeiro na escola. Então, assim, é uma postura de muito respeito. A pedagogia sistêmica não é uma terapia. A pedagogia sistêmica é uma postura, é uma forma diferente de olhar o ser humano e olhar o contexto. Isso foi um presente que a pandemia me deu. Embora de forma muito, muito difícil, assim. Não tem sido fácil para mim lidar com todas as atribuições. As minhas aulas da pós são à noite, geralmente eu estou super cansada, né? Mas, assim, foi um presente que a pedagogia, que a pandemia me trouxe, poder estudar um pouco mais sobre isso. Então, o que na pedagogia sistêmica, Di, eu posso contribuir com a escola? De que forma eu posso contribuir com a escola? É uma questão de muito acolhimento. O que são as 3 grandes leis sistêmicas? Então, vamos lá. Na constelação familiar, que é a terapia, eu uso as leis. Na pedagogia sistêmica, eu não faço esse movimento, porque a escola ela é pedagógica, ela não é terapêutica. Ela continua sendo pedagógica. Mas a filosofia, o pensamento de reconhecer que todos estamos ligados e que cada um tem a sua história, isso é muito importante na pedagogia sistêmica. Por exemplo, quando eu chego na escola, quem sou eu na escola? Né? Eu chego na escola com a minha bagagem, com a minha memória, com os meus valores, com os meus conceitos familiares, com os meus conceitos pessoais. Quem é você na escola, Diego, né? Você vem com os seus valores, você vem com o seu Palmeiras, fazer o quê? Não podia ser perfeito? Você vem com tudo que você aprendeu e com tudo que você tem na sua memória transgeracional, em tudo que foi vivido na sua história, ok?
Quando a gente reconhece isso em nós, educadores, e a gente olha para o nosso educando e reconhece isso nele, e que atrás de cada educando tem uma família, olha só, o nosso olhar, a primeira professora que escreveu o livro foi esse é o livro mais importante da pedagogia sistêmica até agora. Você é um de nós, escrito por Marianne Franklin, era uma discípula de Bert Helling, também era terapeuta e também era professora. Na época, ela tinha 22 alunos quando ela escreveu esse livro, na Alemanha, né? Ela era da Alemanha. Ela escreveu esse livro, ela tinha 22 alunos. E a primeira vez que ela intuitivamente fez o movimento sistêmico, ela dizia assim para os alunos, disse assim, eu não vejo vocês somente 22 alunos. Eu olho para a minha classe e eu vejo 22 famílias. Então, olha só, a postura da professora nesse momento é reconhecer nela, que nela vem muito da memória ancestral, vem muito da transgera, do gene, né? Do que está no seu próprio gene, de tudo que foi vivido na sua história, e reconhecer isso com amor e honra, e reconhecer isso no aluno. Qual que é o diferencial disso? A gente acaba exercendo uma coisa que é fundamental na pedagogia sistêmica, o não julgamento. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não só na pedagogia sistêmica, algo que é fundamental para essa nova fase da humanidade, porque não seremos mais os mesmos. Nada mais será como antes. A BNCC já veio trazendo contribuições da inteligência emocional, e quando eu vi, né, quando eu me deparei com a BNCC trazendo essas contribuições da inteligência emocional, eu pensei, bingo! A educação começou a abrir os olhos, porque o ser humano não é mais o mesmo. E agora, além da BNCC com a inteligência emocional, a gente tem essa prática que é muito nova no Brasil ainda. A pedagogia sistêmica, ela iniciou-se na Alemanha com esse movimento da professora Marianne Franklin. Depois ela foi para o México com o movimento da professora Angélica Oliveira. As duas eram discípulas de Bert Helling. E aí, dali foi para a Espanha. Então, no mundo, existe mais ou menos ali. É na Alemanha, no México e na Espanha. No Brasil, nós temos poucos movimentos. Eu tenho a honra de estudar a Colina Guedes, que é uma referência em pedagogia sistêmica no Brasil, é minha professora e autora também do livro O que traz que levamos para a escola, é o nome do livro dela. O que traz que levamos para a escola, que fala disso que eu disse para vocês. Eu não chego na escola só profissional, não tem como eu desvincular quem eu sou do ambiente escolar. Eu trago todas as minhas memórias, né? E quando eu reconheço isso em mim, reconheço no aluno, eu crio a postura do não julgamento. Nossa, dona Dila, mas o que é que isso muda, né? Na postura do não julgamento. Eu também começo a entender que eu não sou a salvadora da pátria. E aí, a posição do professor de querer resolver tudo pela família, pelo aluno, ele parece que ele sai um pouco disso, ele entra no papel de professor. Que, segundo a pedagogia sistêmica, qual é o papel do professor? Servir as famílias. Somente isso. Servir as famílias. Ok? Então, o não julgamento. Então, tudo aquilo que a gente tem ouvido falar, que a gente já tem vivenciado muito da inclusão, do respeito, do não julgamento, ele vem mais forte ainda na pedagogia sistêmica, mas vem não só como como eu posso dizer, como um ditamento didático, ele vem como uma postura interna, né? É uma postura assim, eu reconheço quem eu sou, dos meus valores, né? Se eu tenho, por exemplo, essas condições e essa criação, é porque eu pude isso. E aí, quando eu olho para aquele aluno que não pode, né, não teve essa possibilidade, sem julgamento, eu entendo que eu não vou salvar o mundo todo, porque sem julgamento foi a vida que ele teve, a família que ele teve, é o pai que ele teve, é a mãe dele, e aí eu me coloco no papel de professor. Fica mais leve para mim isso, e fica mais leve até a minha conexão com a família, mesmo eu sabendo, né? Porque muitas vezes, olha só, quando a gente julga, quando a gente tem um ponto de vista de que a gente sabe mais que a família, por mais boa vontade seja da nossa parte, nós estamos num julgamento. É como se a gente dissesse assim, olha, você não sabe cuidar do seu filho. Eu sou a professora, eu estudei, eu sei. E é sempre com boa intenção. A nossa intenção sempre é positiva. Mas o reconhecer o papel da mãe, se aquela criança tem aquela mãe daquele jeito, ela é a mãe certa para aquela criança.
Se aquela criança tem aquele pai daquele jeito, ele é o pai certo para aquela criança. E quando a gente reconhece isso, né, com respeito e um leve distanciamento, mas não é um distanciamento de frieza, é um distanciamento para a gente ter um olhar um pouco diferente. Então eu me coloco aqui, olha, esse é o meu papel, eu sou educador. Eu estou aqui para servir você e seu filho, para servir a vida. É como se eu não me cobrasse tanto assim com os resultados. É como se o professor tivesse numa posição de acessibilidade, tipo assim, olha, eu estou aqui, eu estou acessível. Pode vir a mim, venha tirar sua dúvida. Mãe, você precisa do meu auxílio? Você quer a minha colaboração? Venha a mim. O movimento é diferente, não é um movimento de eu vou, eu sei, eu faço. É um movimento que eu me posiciono como professor e eu espero. Venha a mim. Eu estou aqui para servir a escola, eu estou aqui para servir os alunos, eu estou aqui para servir a família, numa posição de menos julgamento e menos uma posição um pouco mais distante de que assim não somos a salvadora da pátria, né? Às vezes a gente vê uma família precisando de alguma coisa, a gente corre lá para resolver ou querer resolver na maior das intenções. Não é que a gente não possa tentar resolver, né? A gente só precisa colocar um certo distanciamento e deixar que às vezes, olha só, às vezes o meu conceito do que é resolver aquela situação vem carregada de memórias minhas. Lembra da memória transgeracional? De conceitos meus. E não necessariamente os meus conceitos são os melhores conceitos para aquela família. Eu vou dar um exemplo que eu estava pensando enquanto eu estava preparando esse material, né? Para falar com vocês. Já aconteceu uma situação de uma criança não ter roupa. As minhas crianças tinham muitas roupas que serviam para aquela criança. E eu, na minha ingenuidade, né? Sem muito questionar, porque assim, o problema não é a gente ajudar, é a forma como a gente se coloca como salvador. Então, eu sem muito questionar, fui lá, arrumei 2 sacolas e levei para a mãe e entreguei, assim, achando que eu estava fazendo a melhor das intenções, né? A melhor das boas intenções. E eu percebi que essa criança só ia para a escola uma vez com a roupa que eu tinha dado e não aparecia mais. Ia uma vez e não aparecia mais. Falei, mas que estranho, né? A criança tem roupa, eu mandei sacolas de roupa. Olha só, eu, na minha posição de eu sou a salvadora, né? Eu quero deixar bem claro isso, né? A minha posição era a melhor daquele momento, era a melhor das intenções, mas nessa posição. Até que um dia uma pessoa da família disse para mim, não, não adianta você dar roupa. Eu falei, mas ele tá sem roupa. Eu falei, não adianta. Porque eles não têm onde lavar. Aí eles usam uma vez e jogam no rio. A minha cara caiu no chão. Porque olha só, o conceito de solução que eu tenho das coisas é um conceito da minha vivência, da minha memória. Para mim é muito simples, eu abro a gaveta e está lá todas as roupas. E aí eu venho com a minha solução, né? Impondo. Claro que que a minha intenção era melhor, que eu achava que era melhor, né? Mas talvez impondo o meu valor. Olha só, tem as roupas limpinhas, bonitinhas, passadinhas. Leve que seu filho vai ter as roupas limpinhas, bonitinhas, passadinhas. Olha que ingenuidade a minha. Não, ela não tinha nem onde lavar. Ela falou assim: olha, eu moro num barraco que tem espaçamento entre as madeiras. Não tem nem banheiro. Você quer que tenha lavanderia? Foi isso que ela me falou. Então, a posição aqui, que a pedagogia nos coloca, assim, é uma posição um pouco mais distante. A gente pode sim ajudar, mas a gente espera, né? Ou dá essa abertura, se coloca no papel que eles venham, né? Venham a mim, eu sou o professor, estou aqui para ajudar. Não o papel de que a gente vai. Diego, um monte de gente mandando oi para você. Não o papel esperando que a gente vá socorrer. Isso dói um pouquinho da gente, como educador, porque a gente está acostumado. Dói um pouco no nosso ego, né? Porque a gente tem que se colocar um pouquinho, e não é muito, gente, não é muito distanciamento, é um pouquinho no papel do educador, não no papel do salvador. Só que isso traz um pouco mais de leveza para o professor, que tira muitas coisas que às vezes ele carrega e não necessariamente é dele, mas ele acha que ele é o salvador, que ele tem que resolver.
Aí ele esquece que ele está olhando com os olhos dele, assim como eu olhei com os meus olhos. Olha só, eu tenho roupa e essa criança vai ter roupa. Né? Quando eu deixo essa família participar mais, talvez, e assim, já existem muitos movimentos assim na escola, talvez ouvir, né? Talvez o meu erro tenha sido assim, de que forma eu posso te ajudar? Talvez eu deveria ter feito essa pergunta. E eu achando que eu sabia, né, que eu poderia contribuir, eu nem perguntei. Talvez se eu estivesse perguntando, você aceita alguma ajuda? Ou você quer alguma ajuda? Ou de que forma eu posso colaborar com você? Talvez ela ia me dizer da condição dela. Olha, o que você pode colaborar comigo é me dando um tanque, não me dando roupa. Então, esse é o olhar da pedagogia sistêmica, é um olhar com menos julgamento, um leve distanciamento, mas não um distanciamento frio. Um distanciamento de quem se coloca assim, eu estou aqui, a serviço da educação. Pode vir me buscar quando você quiser. Quando você quiser. Não sou eu que invado o seu espaço. Eu estou aqui. Ficou claro? Eu concordo bastante, Edilene, com essa sua fala e é algo que na minha prática eu sempre falo. Três coisas que você falou aí que chamaram a atenção, né? Eu sempre me mostro à disposição e falo com o professor, se tiver alguma dúvida, me procura. Eu vou atrás. Eu acho que cada um tem a sua autonomia, né? Cada um tem a sua liberdade. Cada um vai procurar a ajuda na hora que vai precisar. Então, eu sempre me coloco à disposição, né? E isso que você falou é muito do professor, de a gente ficar se martelando, se culpando por fracassos dos outros. Quando a gente assume a culpa, que não é nossa muitas vezes, por vários fatores, e a gente se culpa, se martiriza. Quer carregar um peso, né? Um peso. Isso, que não é nosso muitas vezes. Nem é nosso. Eu aprendi com um tempo essa questão de não me culpar, né? Já fui muitas vezes para casa com a sensação do fracasso, né? De achar que o aluno não ia por minha culpa, né? Procurava mil maneiras de mudar, né? Então eu mudei um pouco esse pensamento. Eu posso ler um trechinho para você sobre esse seu pensamento? Posso ler? Pode, Não foi pode. combinado, mas ele está bem acessível. Sobre esse seu pensamento, tá? Então, eu não estou falando sobre o pensamento, eu estou falando sobre o pensamento do professor Diego. Olha só, é bem difícil esse aqui, ó. Portanto, é uma postura que tem um olhar inclusivo para os alunos, os seus pais e o seu sistema, ou seja, toda a sua família de origem. Uma postura do educador deve ser além de sem expectativa, sem medo, sem pena. Quando crio expectativas, o que você está dizendo, né? Quantas vezes você criou expectativas? Quando eu crio expectativas de que tudo dê certo, quando eu quero resultados e sucesso, quero que o aluno seja muito bom. Quando eu espero isso, espero reconhecimento. Geralmente o efeito é o contrário, porque eu estou ao serviço do ego. E eu devo estar a serviço do aluno, a serviço da vida. Estamos a serviço dos pais dos alunos, fazendo a nossa parte. Estamos a serviço da vida, e esse é o verdadeiro sucesso. Como diz Bert Hellinger, sucesso é aquilo que serve à vida. Eu entendo a sua dor quando você fala isso. E muitas vezes a gente fica nessa porque a gente tem que cumprir ali as metas, as provas, as notas, as médias, e aí a gente acaba ficando a serviço de um resultado. Isso não é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa de ninguém, não existe culpa. É todo um sistema, né? Mas parece que quando a gente fica sofrendo porque a gente quer o resultado, parece que ele fica mais longe da gente. Então, assim, dá uma relaxada um pouquinho, se colocar a serviço. Não precisa se sentir culpado, professor Diego, né? Não tem. Quando a gente tira um pouco desse peso, dessa culpa, e por que a gente sente culpa? Porque a gente quer o melhor. Mas parece que quando a gente tira um pouco do peso, aí que as coisas fluem melhor. Olha só, Diego, eu escolhi você para fazer essa live porque eu percebo em você um olhar muito sistêmico, mesmo que inconsciente, né? Mesmo que de forma
é espontânea. Você é muito atencioso à individualidade de cada professor. Você é muito atencioso. Eu percebo em você, não existe para você aquela heterogeneidade, né? Você olha para cada um. Então, por isso que é o sucesso do teu trabalho, por isso que você saiu da nossa escola sendo tão admirado, porque você olha para um professor e para um professor e para um professor. Isso é muito sistêmico, é muito a ver com a postura sistêmica. Eu reconheço em você algumas características e por isso não necessariamente eu imponho a minha vontade como coordenador, porque eu reconheço essa fragilidade em você, ou essa força em você, ou essa característica em você. E eu, Diego, como quem olha de fora, eu posso te garantir que muito do seu sucesso como coordenador e muito do carisma e do bem-querer que os professores têm com você tem a ver com esse seu olhar, que não deixa de ser um olhar sistêmico, mesmo que inconsciente. Eu vejo, a gente tem uma frase sistêmica que diz assim: eu vejo você. É um movimento sistêmico, que é uma frase de solução, é uma consciência de solução. É quando eu digo para o inconsciente da pessoa, eu te reconheço, né? Eu digo assim, eu vejo você. E eu vejo que você faz isso com cada pessoa, com cada professor. Você tem esse cuidado. Olha, com essa professora, eu vou falar assim. Olha, essa professora tem essa habilidade com isso. Essa professora tem aquela habilidade com aquilo. Bingo! Isso é um movimento sistêmico. Né? Que se os professores levarem um pouco disso que aprende com você também para a sala de aula, olha, com esse aluno é assim, com esse aluno é assado. É um pouco mais difícil fazer esse movimento, mas o resultado é muito positivo. Então, por isso que eu fiz questão de convidá-lo. Olha, Edilene, eu demorei, quando eu escolhi o exercício do magistério lá por 2006, 2007, eu sempre fui uma pessoa assim, muito ruim em fazer lembrancinhas, por exemplo, desde a época da faculdade, né? E fazer souvenirs, lembrancinhas, trabalhar com artesanato, essas questões aí. Sou uma negação para isso. Reconheço. Eu ficava com medo de vir alguma coisa e eu precisava fazer alguma coisa. Eu sempre fazia um trabalho com as minhas colegas de compensação. Olha, eu ajudo vocês aqui e vocês me ajudam aqui. Já tentei. Na escola, por exemplo, eu detestava educação artística. Desenhar não é uma área que eu andei. Né? Eu sou uma negação mesmo. E eu demorei a aceitar essa questão de falar para você. Sou muito ruim nessa área. Mas isso não me atrapalhou em nada, como ser professor. Fui fazendo o básico, aprendendo, pedindo ajuda para os colegas, pedindo ajuda também para os alunos. É importante sempre reconhecer os nossos defeitos, né? E por ter este defeito, essa área que não é tão evoluída, eu sei que tem vários colegas... Eu não diria defeito, né? Eu não diria defeito, mas deixa Não, você... vamos dizer assim, uma área não é tão evoluída, né? Porque todo mundo tem. Igual você falou de julgamento, eu não julgo ninguém. Cada um tem. Na época do SESI, por exemplo, a gente tinha uma professora que na hora da oratória, ela era muito difícil, ela era muito introvertida, né? Não me lembro o nome dela agora, só sei que morava no Jaguaré. Ela era muito introvertida e ficava difícil ela falar em público, né? Ela tinha sempre que ter ajuda, gaguejava, essas questões aí. Mas, por outro lado, na área de artesanal, ela fazia cada coisa linda assim com as mãos para os alunos e era talentosíssima. Não chegaria, ao contrário de mim, eu tenho uma certa facilidade com questões de oratória, questões de formação. Fui desenvolvendo com o tempo, porque eu sempre fui uma pessoa tímida, mas eu sempre me cobro para conseguir aquilo na minha profissão que eu não posso, sempre me cobro um pouco mais. E aí eu fui melhorando essas relações com o passar do tempo, né, de gestão de pessoas. Igual você falou muito de não julgar. Eu tenho isso muito desenhado em mente, não vou julgar ninguém. Quem sou eu para julgar uma pessoa? Se a pessoa não sabe ou tem dificuldades naquilo, tem todo
um histórico atrás. A gente não pode julgar ninguém. Cada um sabe do seu limite. O que eu me predisponho sempre é ajudar, é estar ali, é querer o melhor. E foi muito gratificante, está sendo ainda, ver professores que tinham dificuldade conseguindo vencer suas dificuldades, professores me procurando, pedindo ajuda. Eu acho que essa é a razão também da minha vida, da minha existência, né? Eu escolhi o exercício do magistério por ter esse prazer de ajudar o outro, de ajudar o meu semelhante, entendeu? Isso me dá uma paz de espírito, ajudar o meu aluno, melhorar Você se ali colocou a numa condição. postura, você se colocou na postura sistêmica, mesmo sem saber. Olha, gente, se precisar de tecnologia, eu tô aqui, vem a mim. Lembra? Foi assim que você fez, vem a mim. Aí as pessoas se sentiram, nossa, eu posso contar com ele. Você não foi lá e falou, deixa que eu te ensino. Você falou, ó, o que eu souber, eu tô aqui. Eu lembro exatamente do dia que você falou isso. Quem precisar de mim, ó, pode me chamar no WhatsApp que eu tô aqui. Então as pessoas se sentem mais à vontade de chegar até você. Então, assim, eu quero te parabenizar que eu descobri o pensamento sistêmico depois e eu fui desenhando, era você na minha mente. Queria te fazer uma pergunta difícil, difícil para nós todos, né? Esse momento de pandemia, logo no início, o momento mais desafiador para a gente foi lidar como seriam as aulas online. E depois nós começamos a receber notícias de profissionais, colegas nossos, e parentes dos nossos colegas, e parentes dos nossos alunos que estavam adoecendo e muitos perdendo a vida por conta da pandemia. Como foi para você, no papel de coordenador, lidar com isso, né? Quando a gente, às vezes, estava com alguma coisa preparada, aconteceu conosco essa semana, né? E aí uma bomba chegava para a gente. Mas como tal professora, ou a família de tal professora, ou a família de tal cozinheira, olha aquela pessoa que trabalhou comigo. Como foi para você e qual foi seu sentimento em relação a essas perdas que a gente teve e esses movimentos assustadores que aconteceram e estão acontecendo conosco ainda, né? Então, a gente teve no começo do ano passado uma mãe de uma aluna do maternal, se eu não me engano, faleceu. Conversei bastante com a madrinha. A criança foi morar um tempo no interior, estava sentindo falta da mãe. E aí primeiro a gente se choca, depois a gente acaba se acostumando um pouco. A gente teve colegas que pegaram a doença e assim, não é só a questão de pegar a doença e acontecer alguma coisa. Eu acho que o medo rodeou muito tempo as nossas horas de atividades, assim, o medo de pegar a doença, de ficar ruim. A gente teve colegas professores que pegaram também, que o marido pegou, que o filho pegou, que outros parentes pegaram. Então, você tinha que todo momento trabalhar a questão de acolhimento e tudo mais. Eu acho, falando de forma geral, no Brasil, eu acho que isso mexe assim, muito com a estrutura. Nossa, igual você falou, não vai ser como era, porque a gente tem todo um ritual de vida. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, tudo é feito de forma ritual. Escovar o dente, posição para comer, se alimentar, modo de se vestir, modo de trabalhar, tudo são feitos com ritos. E o rito da morte, ele é um rito ao mesmo tempo que é doloroso, que é o velório, que é o luto, mas que ao mesmo tempo ele é confortante, porque você está ali se despedindo de uma pessoa e tem amigos ali do seu lado, colegas dessa pessoa que faleceu. Isso acaba sendo para a família confortador. É um processo triste, doloroso, mas que é reconfortante. E você não tem isso. São 10, 15 minutos que duram um velório e a pessoa é enterrada em, muitas vezes, caixão lacrado. Então isso é muito cruel. Dá um sentimento assim que as pessoas estão sendo deletadas, né? Eu contei assim de conhecer, tá mais ou menos em 10 pessoas que eu conheci que infelizmente morreram por essa doença. Então a gente tem esse sentimento que as pessoas estão sendo infelizmente deletadas da vida, né? Não tem esse processo de luto, de se despedir. A gente não pode abraçar, não pode se tocar. É tudo feito de forma fria, de forma online.
Então isso mexe de certa forma muito comigo, né? Ao mesmo tempo a gente tem que lidar com essa forma global que eu estou falando para você, lidar com o que está acontecendo com os nossos colegas. Cada família tem sua família, né? Tem seus anseios. A gente viveu essa situação de perto na nossa rede, com alguns professores. Infelizmente perdemos colegas, professores, colegas do AE, colegas cozinheiras. E a gente lamenta e faz orações para que não aconteça na nossa família. Eu falei numa formação, eu falei no dia, olha como são as coisas. A gente teve formação do trio gestor, eu entrei lá com a Ana Paula Reis, no dia, um diretor falou e depois eu falei pelo Zé Carlos. Acabou que era meu último dia no Zé Carlos, né? A gente ia voltar semana, ia voltar no dia 10. Eu falei, olha, eu em janeiro não estava com medo, não estava me sentindo com medo de retorno. Mas agora em abril para maio eu estou com medo de voltar, não sei o que vai acontecer. Não morriam pessoas assim com frequência da minha idade, na faixa dos 30, 40 anos. Mas agora estão morreram gente que eu conhecia. Então você fica com medo, você faz todos os procedimentos até corretamente, mas você fica com medo de falhar. E se acontecer comigo? E se acontecer com alguém da minha família? Então eu estou vivendo, como muitas pessoas estão vivendo, numa coisa de medo. Então eu não sei como vai ser o retorno, se a gente retornar. Só espero que não aconteça nada com ninguém que a gente goste. É isso que a gente torce. Eu preparei uma contribuição sistêmica nesse sentido, né, para clarear você, clarear as pessoas que estão conosco, que vão assistir nossas lives, como a gente pode conduzir Um para fazer abraço, um abraço para o meu amigo Rafael Montenegro que entrou aí. Maria Conceição também entrou. Como que a gente pode contribuir um pouquinho para essa situação? Olha só, eu separei um trechinho para nós que diz assim: quando falamos da nossa história, elaboramos muitas questões e auxiliamos os alunos a elaborar as questões deles também. Porque na cabeça dos alunos é como se assim, mas como assim? A minha professora tem mãe? Parece que a professora nasceu pronta, né? Como É, assim? Nossa, você também tem mãe, você também tem pai. Então, quando o professor conta da história dele, é como se ele dissesse para o aluno: olha só, eu também sou um pouquinho como você. E eu sou professora hoje, mas eu também sou aluno. Então, o movimento sistêmico que colabora nessa questão que a gente está vivendo agora, de muito medo, de muito anseio, de muita insegurança, é um movimento também o coordenador pedagógico pode fazer com os seus professores e seus professores podem reproduzir com os seus alunos, né? É um movimento também de falar um pouco de si, né? Então, o coordenador conta, né? Você tá contando para nós agora das dificuldades que passou, das dificuldades que enfrentou, das ansiedades que enfrentou e das pessoas também que você perdeu, quanto foi difícil. É como se quando eu colocasse a minha história, é mais fácil a conexão. Então, o professor também, quando conta da história dele, então, olha, eu tive amigas assim, eu conheci pessoas assim também, que foram internadas, ou estão internadas, ou que faleceram, para que essa abordagem, quando vai falar sobre isso com o aluno, seja uma abordagem assim, olha, eu sou como você também um pouco. Eu sou a professora hoje, mas eu também fui aluna. Então, a criança se sente mais conectada. E na constelação, ou na pedagogia sistêmica, a gente costuma dizer assim, que a pessoa se foi, que foi o momento dela, mas que eu fiquei um pouquinho mais. E que todos nós que estamos aqui, nós ficamos um pouquinho mais. Somente um pouquinho mais. E que nós podemos estar ligados com essa pessoa através da nossa memória, através do nosso coração. Então, fazer esse exercício com os alunos, com os professores, ele pode ser muito significativo, especialmente as crianças, porque as crianças elas precisam trazer do abstrato para o concreto, né? Então, quando eu digo assim, o meu coração está ligado àquela pessoa que partiu, olha só, foi o momento dela ir, mas eu vou ficar um pouco mais. Eu deixo você ir, né? Tem até uma frase sistema que a gente faz, eu libero você. Eu deixo você ir e eu fico um pouco mais. É como se posicionasse também. Os movimentos os movimentos sistêmicos, eles são muito para o consciente, para o inconsciente, eles falam muito com a nossa alma. Então, assim,
dizer um pouco da sua própria história, abre para os professores essa precedência para eles falarem, e os professores abrir, contar um pouco da história e da vivência deles nessa situação também, abre precedência para que os alunos falem com um pouco mais de leveza, né? Com um pouco menos de peso, porque olha só, tá parte, olha, mas a minha professora também viveu. Olha só, mas o meu coordenador também. Então, se aproxima. Tem um exercício que dá até para a gente fazer com as crianças. O meu tá bem feinho, vocês não liguem, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês. Tá bem feinho. Ó, Sueli, gratidão, Sueli, pelos corações. Então, qual que é o movimento sistêmico que eu deixo para vocês, né? Trabalharem nesse momento de luto, de dor, ou para trazer essa questão. Começar partindo sempre de si, falando das suas experiências, e aí como se fosse uma roda de conversa, cada um pode contar da sua experiência. Mas quando parte do coordenador, o professor fica mais seguro. Quando parte do professor, o aluno fica mais seguro. Então, aquilo fica um pouco mais leve. Não que seja fácil, mas é um pouco mais leve. É como se eu estivesse falando assim: nossa, olha só, eu estou conversando num ambiente seguro, né? Lembra do não julgamento? Eu estou conversando num ambiente onde não há julgamento. E se vocês quiserem fazer, tanto o coordenador quiser fazer com os professores quiserem fazer com o aluno, tem um exercício aqui manual. Porque, assim, para a criança eu falo do abstrato e eu vou para o concreto para que ela perceba. Olha só, é muito simples, ó. A gente pode pegar a folha do papel, dobrar e cortar os coraçõezinhos. Corta o coração maior, o papel, o pedacinho que sobrar, corta um coração menor. E aí, a gente cola uma linha. O meu tá muito feinho, viu, gente? Eu fiz isso no workshop de pedagogia sistêmica que fiz essa semana, foi bem corrido. Eu não me preparei tanto. Mas aí eu colo uma linha no coração maior e colo uma linha no coração menor. E aí vocês podem pedir para a criança ou o professor fazer esse movimento. Pode até colocar uma música um pouco mais tranquila para que a pessoa se concentre, né? A intenção da música, ou do silêncio, ou da respiração, é só para que a pessoa esteja totalmente presente naquele momento. E quando ela está presente naquele momento, ela consegue viver mais, ela consegue sentir mais dela ali. Então, ela pode colocar, por exemplo, escrever no coração ou para a pessoa que partiu, ou, perdão, ou que ela deseja para a pessoa que partiu, o nome da pessoa que partiu, e fazer esse movimento com a criança, olha só. Aquela pessoa foi e você ficou um pouco mais, só um pouco mais. Mas você sempre estará ligado por uma linha invisível que liga o seu coração ao seu coração dela. Então, quando o professor consegue falar, começa a falar, provavelmente as crianças vão trazer memórias, ou de um tio, ou de uma tia, ou de um vizinho, ou de uma vizinha. E quando a criança faz essa atividade a gente consegue fazer online tranquilamente, é muito simples, né? É muito simples. Pede para pintar, ela pode desenhar aqui no coração algum momento bom que ela viveu, pode desenhar, ou colocar o nome da pessoa que eu desenhar, mas para a criança, significativamente, eu parto do abstrato para o concreto. Então, eu torno aquilo que era aquele medo, né? Uma coisa um pouco mais leve. Um pouco mais leve. Então, o seu coração, né? Vai estar ligado com aquela pessoa que foi por uma linha invisível, que é a linha do amor, que une todas as pessoas. Quem está aqui um pouco mais e quem partiu. Porque você ficou um pouco mais. Mas essa pessoa sempre estará aqui dentro do seu coração. Então, esse movimento dá para o coordenador pedagógico fazer com os professores. Eu até sugiro que seja feito primeiro para que inspire os professores a fazer com os alunos, né? Se eu fosse fazer esse movimento, eu colocaria uma música tranquila. Eu colocaria a música Trembala, por exemplo, né? Faria um movimento muito simples de respiração, porque a neurociência nos coloca que quando eu respiro, eu oxigeno melhor o meu cérebro. Um movimento de 3 respirações, coisa muito simples. Coloco a música do Trembala e deixo ali construir. Quando eu faço isso, eu libero um pouco da emoção que estava presa. E aí não há problemas nenhum se a criança se emocionar, ou se o professor se emocionar. Liberou um pouco. E aí as coisas ficam um pouco mais leves. Esse é um exercício sistêmico que eu deixo aí de contribuição
para todos vocês. Ok? Bacana. Que bom que você curtiu. É simples, né? Mas a pedagogia sistêmica ela é muito simples. Parece ser complexa, mas não é. Ela é muito simples. Olha só, quem quiser saber mais sobre pedagogia sistêmica, quiser entender um pouco mais, mas o que é isso, Dona Dila, que é algo muito novo no Brasil ainda, eu tenho um grupo chamado Educa Amor. Para entrar, para acessar esse grupo é muito simples. Na minha bio, no meu Linktree, gratidão, gratidão. Lá na minha Linktree tem um linkzinho. Quando clica no link, tem alguns comandos lá. Tem para fazer entrevista comigo, tem um grupo Metamorfose, que é um grupo que eu trabalho com constelação familiar sistêmica com mulheres, e tem o grupo Educamor, que é o grupo de pedagogia sistêmica. Então, quem quiser saber mais, quiser aprender outros exercícios, quiser aprender um pouco mais sobre isso, você vê, na fala é tão complicado, né? Mas na simbologia é tão simples. É uma simbologia que libera a emoção. E aí torna as coisas um pouco mais leves. É só clicar lá no Educamor, vocês vão cair no link, vocês vão cair no grupo, e aí no grupo vão ter todas as informações sobre pedagogia sistêmica, movimentos, as lives, as postagens, o aulão que eu pretendo fazer muito em breve com os professores sobre pedagogia sistêmica, que é a maneira que eu encontrei agora de trazer um pouco mais de leveza para esse momento que nós estamos vivendo e para o futuro, né? Porque eu realmente creio que nada será como antes. Não, já era, Gilene. O mundo, quando voltar ao normal, a gente espera que o normal legal, né, com todo mundo vacinado, estável, vai ser diferente, né? A gente tem que estar preparado para isso. A Luana linda está com a gente, eu não tinha visto a Luana. Eu não tinha visto. Diego, ai, gratidão pela sua contribuição. Você entendeu agora Gratidão a você. porque eu escolhi você? Ah, tranquilo. Gostei do convite. Eu escolhi você, continue assim, viu, nessa postura, tá bom? E se fizer sentido para você, você acha que vai colaborar com os seus professores, com a sua equipe, né? A gente, na pedagogia sistêmica, a gente faz um convite, a gente não costuma impor, né? Então, por isso que eu não fiz isso, né? Eu até comentei com você, lá na escola, eu resolvi fazer na live, porque quem olhar na live, fizer sentido, quiser fazer, não é uma imposição da gestora da escola, né? É um convite, quem quiser, quem gostou, que quiser colocar na sala de aula e quiser saber mais, pode contar com a minha ajuda, ok? Ok. Diegão, eu desejo muito sucesso aonde quer que você vá. Vamos lá. O que Bert Hellinger fala sobre sucesso? Bert Hellinger. Sucesso é aquilo que serve à vida. Sucesso é aquilo que serve à vida. Muito serviço à vida para você na sua jornada, viu? Obrigado, Gratidão. Gilene. Gratidão a você. Gratidão, gratidão a todas vocês que assistiram com a gente. Olha, apertem corações. Encaminhe essa live para alguma amiga que você gosta mais que chocolate, que acha que vai contribuir, que ela vai se interessar por essa prática, tá bom? E a live vai ficar gravada no meu Insta. Depois o Diego acho que vai tentar gravar e colocar no Insta dele, né? Sim. Gratidão, viu? Muito obrigada. Tchau. Bye, bye. Tchau, tchau.